Bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam com todos vós. Agora nós estudaremos o tema de número 70, que tem como título A Grande Profecia do Nosso Senhor. Vamos ver que profecia é essa, se ela já está com seus acontecimentos preliminares em pleno curso de ação, e vamos entender um pouco melhor que profecia é essa e como ela pode afetar a mim e a você. Antes de darmos início, convido a você que se ajoelhe juntamente comigo para nós elevarmos a Deus uma prece. Pai bendito, Pai amado, que nos altos dos céus habita, louvado e engrandecido seja o teu nome e o nome de seu Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus. Te agradecemos por podermos mais uma vez estudar a tua palavra, as profecias da mesma, e te pedimos, Senhor, entendimento para esse estudo que faremos sobre esta grande profecia do nosso Senhor Jesus Cristo. Esteja com os nossos telespectadores, abençoando a cada um deles, dando a cada um deles mais entendimento da Tua Palavra e nos ajudando a nos preparar, Senhor, para esta profecia que está prestes a se cumprir. Te pedimos essas bênçãos agradecidos em nome de Seu amado Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Diferente do estudo anterior, este estudo é um estudo mais longo, ele contém 34 perguntas e respostas. Nós o faremos em duas partes, como alguns estudos anteriores, e esta é a primeira parte. Vamos ver a primeira pergunta, então, de nosso estudo, que é a seguinte: como se sentiu Cristo para com Jerusalém quando se dirigia para a última visita à cidade antes de sua crucifixão? Vamos ver como Jesus se sentia. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses também, ao menos nesse teu dia, o que à tua paz pertence. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos. São Lucas 19, 41 e 42. Então, Jesus, ele chorou sobre Jerusalém, porque ele sabia o que estava prestes a vir sobre ela. E sabia que ela estava totalmente alheia a tudo isso que aconteceria, né? Ela não sabia, ela não tinha nem noção. Vamos para a próxima pergunta, pergunta 2. Em que palavras predisse ele a sua destruição? Vamos ver como Jesus predisse a destruição de Jerusalém. Porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão, a ti e aos teus filhos, que dentro de ti estiverem. E não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. São Lucas 19, 43 e 44. Então Jesus aqui ele descreve claramente qual seria o fim de Jerusalém. Que ela seria cercada de exércitos, que ela seria destruída e que eles seriam destruídos juntos com ela e seus filhos, né? Pergunta 3. Que promovedor apelo dirigiu ele à cidade impenitente? Vamos ver então qual foi o apelo que Jesus dirigiu a ela. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. São Mateus 23, verso 37. Então foi isso que Jesus disse ali, né, sobre aquela cidade. Jesus sempre teve o amoroso e terno cuidado de proteger aquelas pessoas, mas eles eram tão cruéis que matavam os profetas que Deus enviava. E agora o próprio Filho de Deus que foi enviado, eles também
Assim o fizeram e o mataram. Pergunta 4. Ao deixar o templo, que disse ele? Vamos ver o que Jesus disse então ao deixar o templo. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. São Mateus 23, 38. O que deveria encher sua taça de iniquidade era a rejeição final e crucifixão de Cristo, e a condenação e perseguição de seus apóstolos e povo após sua ressurreição. Vê São Mateus 23, 29 a 35, São João 19, 15 e Atos 4 a 8, os capítulos 4 até o 8. Então nós vemos aí que eles ficariam realmente com a sua casa deserta. Jerusalém ficaria deserta. Roma, alguns anos depois, viria e destruiria a cidade de Jerusalém, o templo, e o caos imperaria ali, Pergunta 5. Ao ouvirem estas palavras, que perguntas fizeram os discípulos? Vamos ver então quais perguntas eles fizeram. Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. São Mateus 24, verso 3. Então, essa foi a pergunta que eles fizeram. Vamos aí ler essa nota de nosso estudo. As respostas de Cristo a estas perguntas são merecedoras do mais acurado estudo. A destruição de Jerusalém e a consequente subversão da nação judaica são um símbolo da final destruição de todas as cidades do mundo e da derrocada de todas as nações. Até certo ponto, portanto, as descrições dos dois grandes eventos parecem entremeadas. Quando Cristo se referiu à destruição de Jerusalém, suas palavras proféticas foram além daquele evento, até a final conflagração, quando o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade. E quando a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Isaías 26, 21. Assim, todo o discurso não foi dirigido aos primeiros discípulos somente, mas àqueles que viveriam durante as cenas finais da história do mundo. No discurso, Cristo deu, contudo, sinais definidos, tanto da destruição de Jerusalém como de sua segunda vinda. Então, Jesus, percebemos aí que ele mesclou os acontecimentos. Ele mesclou acontecimentos referentes à destruição de Jerusalém e acontecimentos referentes à destruição final deste mundo e das demais cidades das nações. Vamos para a próxima pergunta, pergunta 6. Em sua resposta, como indicou Cristo que nem o fim do mundo, nem o da nação judaica se deveria seguir imediatamente? E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. São Mateus 24, 4 a 6. Então nós vemos que Jesus, ele revelou esses acontecimentos, mas ele disse que isso ainda não seria um indicativo do fim. Isso seria ainda acontecimentos precedentes ao fim, E como nós percebemos, já vimos na história humana muitas dessas coisas acontecerem e o fim ainda não chegou, justamente em cumprimento a essas palavras de Cristo, Vamos para a próxima pergunta, pergunta 7. Que disse ele das guerras, fomes, pestilências e terremotos que deveriam preceder estes eventos? Mas todas essas coisas são o princípio de dores. São Mateus 24, verso 8. Estas deveriam preceder e culminar na grande calamidade derrocada, primeiro de Jerusalém e finalmente de todo o mundo. Pois como já se observou, a profecia tem dupla aplicação. Primeiro a Jerusalém, por sua rejeição de Cristo em seu primeiro advento, é um tipo da destruição do mundo no final, por ter rejeitado a Cristo, recusando ouvir a última mensagem de advertência enviada por Deus para preparar o mundo para o segundo advento de Cristo. Como nós notamos então, vemos aí que essas coisas são o princípio das dores
que muitas coisas ainda após esses acontecimentos viriam para que o fim chegasse. Pergunta 8. Em que linguagem descreveu Cristo, resumidamente, as experiências de seu povo antes destas calamidades? Vamos ver em que linguagem ele as descreveu. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. São Mateus 24, 9 a 12. Então, todas essas coisas que nós percebemos aqui, elas já aconteceram em certa medida e ainda têm acontecido. Muitos têm sido entregues para serem torturados e mortos, como aconteceu na Idade Média, quando o catolicismo romano matou muitas pessoas que eles taxavam de hereges, né? Muitos foram odiados e ainda são odiados por causa do nome de Cristo. Hoje, em países comunistas como a China e a Coreia, as pessoas que aceitam a Cristo são odiadas, maltratadas, oprimidas, né? Muitos têm se traído uns aos outros, se entregado uns aos outros. Muitos falsos profetas têm surgido e muitos têm sido enganados. E o amor de muitas pessoas realmente tem se esfriado, né? Como Jesus profetizou. Vamos então para a 9ª pergunta. Quem será salvo? Diante de tudo isso, então, vamos ver quem será salvo. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. São Mateus 24, verso 13. Então, meus amados, é necessário nós perseverarmos para sermos salvos. Perseverança é imprescindível para aqueles que querem ser salvos. Não desanimar diante das dificuldades, das lutas a enfrentar, mas perseverar até o fim, né? Pergunta 10. Quando disse Cristo viria o fim? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. São Mateus 24, 14. Então, para que o fim chegue, é necessário o evangelho do reino ser pregado em todo o mundo. Você já parou para pensar o porquê da importância disso? Isso precisará acontecer para que ninguém dê desculpa dizendo, eu não sabia de todas essas coisas. Por isso o evangelho do reino precisa ser pregado. Para que quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, ninguém que estiver vivo no momento possa dizer, eu não sabia sobre Jesus, ninguém me falou sobre a mensagem do evangelho. Por isso então é necessário que este evangelho seja pregado em todo o mundo, para testemunho a todas as nações. E essa palavra aqui é a chave, né? Para testemunho a todas as nações, para que ninguém fique sem o testemunho da verdade do Evangelho de Jesus Cristo. E assim, então, quando isso acontecer, o mundo chegará ao seu fim e Jesus voltará. Vamos ler essa nota aí de nosso estudo, que diz o seguinte: no ano 60 Anno Domini, Paulo levou o Evangelho a Roma, então a capital do mundo. Em 64 Anno Domini, escreveu ele aos santos da casa de César, Filipenses 4, 22, e no mesmo ano diz ele que o Evangelho fora pregado a toda criatura que há debaixo do céu, Colossenses 1, 23. Pouco tempo depois, em outubro de 66 Anno Domini, os romanos começaram seus ataques contra Jerusalém, e 3,5 anos mais tarde ocorreu a destruição da cidade e da nação judaica no notável cerco de 5 meses, sob a chefia de Tito, na primavera e no verão de 70 Anno Domini. Assim foi quanto ao fim da nação judaica, e assim será no fim do mundo como um todo, quando o Evangelho ou as boas novas da segunda vinda de Cristo forem pregadas em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, o fim do mundo, de todas as nações, virá. Como o fim da nação judaica veio com opressiva destruição, assim será no fim do mundo. O Armagedon, a batalha das nações, será travado, e o mundo será varrido com a vassoura da destruição sob as 7 últimas pragas. Então,
ficou muito claro, né, meus amados, nessa nota aí, o desenlace de todos esses eventos. Precisamos estar nos preparando, precisamos realmente nos comprometer com Deus, com Cristo, pregar este Evangelho, para que então Jesus volte logo juntamente com Deus, o Pai, que Ele virá sentado à direita do Todo-Poderoso, né, como diz as Escrituras, com os santos anjos nas nuvens dos céus, para resgatar os seus escolhidos. Que nós estejamos nos preparando para isso, né? Vamos para a próxima pergunta, pergunta 11. Que sinal mencionou Cristo porque os discípulos poderiam saber quando estivesse próxima a destruição de Jerusalém? Vamos ver que sinal é este. Mas quando vides Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Lucas 21, verso 20. Então esse era o sinal. Quando eles vissem Jerusalém cercada de exércitos ali em volta, eles podiam saber que estava próxima à destruição dela. Pergunta 12. Quando vissem esse sinal, que deveriam os discípulos fazer? Vamos ver o que eles deveriam fazer quando vissem esse sinal. Quando, pois, vides que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. São Mateus 24, 15 e 16. Então esta foi a recomendação, né? O que os discípulos deveriam fazer. Jesus deixou bem claro para eles, né? O lugar santo era considerado a cidade de Jerusalém um pouco além dos muros. Até um território ali um pouco além dos muros da cidade era considerado o lugar santo, a cidade santa, Jerusalém. E quando eles vissem o abominável da desolação estando no lugar santo, o que é esse abominável da desolação? Eram os estandartes romanos com imagens de deuses pagãos. Eram as bandeiras romanas com imagens idolátricas, com imagens pagãs. Isso, estando no lugar santo, era um sinal de abominação. Então, quando eles vissem isso, esses estandartes idolátricos, essas bandeiras idolátricas com deuses pagãos em volta da cidade, eles deveriam então fugir para os montes, né? Mas como eles iriam fugir se os romanos já estivessem ali? A história diz que um mensageiro chegou avisando aquele general, Céstio, que eles deveriam voltar para Roma por causa de algum evento que estava acontecendo lá. E eles assim, então, misteriosamente, sem nenhuma razão aparente para as pessoas ali, eles abandonaram o cerco e voltaram. Então este foi o sinal para os cristãos, para os discípulos, saírem de Jerusalém e fugirem, né? Pergunta 13. Quando o sinal aparecesse, quão presto deveriam fugir? Vamos ver o que é dito. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. São Mateus 24, 17 e 18. Então foi clara a ordenação, né? Eles deveriam fugir imediatamente quando eles vissem isso, né? Pergunta 14. Além de dizer aos discípulos quando deveriam fugir, como manifestou Cristo ainda sua solicitude e terno cuidado por eles? E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. São Mateus 24, verso 20. Olha, meus amados, então Jesus ele ainda disse, né, que eles deveriam orar para que a fuga não acontecesse no inverno, porque seria muito difícil fugir no inverno. O inverno na região da Palestina era muito rigoroso e eles passariam muito frio se a fuga deles fosse no inverno. E nem no sábado, porque diferente do que muitos imaginam, Jesus não veio para abolir o sábado. A destruição de Jerusalém foi no ano 70. Quantos anos após a morte e a ressurreição de Cristo? Jesus morreu no ano 33, né? E somente no ano 70 foi a destruição de Jerusalém. Então Jesus pediu que eles orassem para que a fuga deles não acontecesse no inverno e nem no sábado, para que eles assim não transgredissem o sábado, fugindo, né, naquela correria no dia de sábado. Vamos para a próxima pergunta, pergunta 15. Que probante experiência predisse Cristo então? Vamos ver o que ele disse.
Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora nem tampouco há de haver. São Mateus 24, verso 21. Vamos ver aí a nota explicando esse texto, né? No parágrafo 4 de seu prefácio às Guerras Judaicas, Joséfo, referindo-se à destruição de Jerusalém, diz: as desgraças de todos os homens desde o princípio do mundo, se comparadas às dos judeus, não são terríveis. Nessa tremenda calamidade, a profecia de Moisés, relatada em Deuteronômio 28, 47 a 53, cumpriu-se literalmente. Disse ele: e comerás o fruto do teu ventre, a carne de teus filhos e de tuas filhas, no cerco e no aperto, com que os teus inimigos te apertarão. Para se ter um relatório do cumprimento destas palavras, ver Guerras Judaicas, livro 6, capítulo 3, parágrafo 4. A destruição de Jerusalém se seguiu à perseguição dos primeiros cristãos sobre os imperadores pagãos durante os primeiros 3 séculos da era cristã, começando com Diocleciano em 303 Anno Domini e continuando por 10 anos, Apocalipse 2:10. Aquela aflição de 10 dias, proféticos, sendo esta a mais tenaz e intensa perseguição do povo de Deus que o mundo até então testemunhara. Segue a esta a perseguição ainda maior e mais terrível dos santos durante os longos anos da supremacia papal, predita em Daniel 7:25 e Apocalipse 12, verso 6. Todas estas tribulações ocorreram sob Roma pagã e papal. Então, por isso que foi profetizado por Cristo, em São Mateus 24, 21, que haveria um tempo de angústia, de aflição, o qual nunca houve desde o princípio do mundo, que foi esse período de grande perseguição, primeiro sob Roma pagã, quando os imperadores pagãos aí de Roma perseguiram os cristãos, e depois quando Roma papal, o sistema papal, perseguiu os verdadeiros cristãos, porque o papado ele se aliou com o paganismo e começou então a perseguir aqueles que mantinham o verdadeiro cristianismo, mantinham a verdadeira fé cristã, podemos dizer assim. Vamos para a pergunta 16. Por amor de quem, disse Cristo, deveria o período de perseguição ser abreviado? E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. São Mateus 24, 22. Por influência da reforma do 16º século e os movimentos que dela surgiram, o poder do papado para dar força aos seus decretos contra os que pronunciava hereges foi gradualmente diminuindo, até que a perseguição cessou quase completamente pela segunda metade do século XVIII, o início de uma época de liberdade. Então realmente foram abreviados esse tempo de perseguição ali por ocasião da reforma, do início da reforma protestante. Pergunta 17. Contra que enganos nos admoesta Cristo? Vamos ver o que Cristo nos diz contra os enganos, E então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. São Mateus 24, verso 22. Então, Cristo disse claramente que nós deveríamos ficar de sobreaviso para não sermos enganados quando alguém dissesse, eis que o Cristo está aqui ou está ali. Isso tem acontecido de forma muito subjetiva, muito sorrateira em muitos lugares, muitas religiões têm feito essa declaração. Jesus está aqui, venha ter um encontro com Jesus. E muitos têm sido enganados ao ir a essas religiões e ouvirem ali um Jesus que não é o Jesus verdadeiro, não é o Jesus bíblico que tem sido apresentado. Em muitas casas espíritas também tem sido apresentado, Jesus vai aparecer aqui para nós, para nos falar uma palavra, e aparições têm acontecido, aparições espíritas, enganando a muitas pessoas, até que o último grande engano será o próprio Satanás aparecendo como Cristo, enganando a muitos que vão achar que ele é o Cristo. Então precisamos estar de sobreaviso, Quando alguém disser, eis que Jesus, o Cristo, está aqui ou ali, não acrediteis. E muitos falsos cristos também têm aparecido, muitos homens que têm aparecido aí
dizendo que é o Cristo. Em toda a história aconteceu e até hoje continua acontecendo. Precisamos estar de sobreaviso, né? Para não sermos enganados.